Olá, pessoal. Meu nome é Olavo Raimundo Júnior. Eu represento o Centro Universitário da Fundação Hermínio Ometo, FHO, localizado no município de Arara, São Paulo. Juntamente com os professores Marcelo Augusto Marreta Esquiçato e a professora Cíntia Aparecida Cristofoletti de Figueiredo, estou aqui para apresentar a vocês o nosso projeto Mapa Conceitual, Aplicação do Game Quiz como estratégia de fixação da aprendizagem em aulas remotas síncronas e assíncronas. Bem, vamos ao nosso referencial teórico, falar um pouquinho do papel das ferramentas tecnológicas segundo o Moran 2015. Bem, o princípio da introdução de tecnologia em sala de aula tem como princípio manter o aluno atento à aula. Ela não deve somente ilustrar a aula, como a gente observa nessa charge aqui, né? Então, a gente vê aqui uma professora aqui, sendo emoldurada, né, por uma TV, né? Como uma forma de manter os alunos atentos. Ela também tem a função de reorganizar as rotinas de estudos dos alunos e, quando bem aplicada, estimular a participação individual e em grupo, ou seja, espera-se que as ferramentas tecnológicas entrem em consonância com as estratégias pedagógicas propostas. Nesse contexto, o quiz, especificamente o uso do game, torna a aula mais dinâmica. Então, a competição é um fator de estímulo para os alunos. Estimula a participação tanto individual quanto em grupo. Entretanto, o quiz apresenta limitações. Suas questões são simples, restritas à revisão de conceitos, segundo Paiva e Padilha, 2012. Além disso, limitam os avanços quanto aos objetivos instrucionais da aula, pois restringem-se aos verbos lembrar e entender, estão na base da taxonomia de Bloom revisada, segundo Ferraz e Berholt, 2010. Dessa forma, outras estratégias permitem ao docente avançar nos objetivos instrucionais. Por exemplo, o mapa conceitual. Ele explora outras habilidades no processo de aprendizagem, a exemplo da síntese e da análise, que são de maior complexidade no processo de aprendizagem, segundo a taxonomia de Bloom e de acordo com Ferraz e Berholt, em 2010. Se nós fizermos uma analogia aqui com essa escada, lembrar e entender, que em geral são muito explorados no quiz, estão na base dessa escada, e sintetizar e analisar estão já nos degraus superiores. E se considerarmos que o aluno terá que criar um mapa conceitual, podemos dizer que essa estratégia introduzida devidamente na sala de aula permite uma grande evolução dentro dos objetivos propostos. O nosso desafio pedagógico foi organizar uma prática pedagógica que permita a junção do quiz, do game, com a organização do mapa conceitual. Quero destacar aqui, seria uma aula para sensibilizar o aluno sobre a importância dele não apenas memorizar, mas buscar elaborar mapas de conceito para que ele possa melhorar a compreensão do conteúdo ali trabalhado, as suas competências e habilidades que se espera dele. Ou seja, aplicar, analisar, sintetizar e criar, e não ficar simplesmente na base aí. Então, seria nossa proposta é que o quiz sirva de escada, né? Para que o aluno consiga formular mapas conceituais. O objetivo, então, propõe associar a aplicação do quiz como ponto de partida para a elaboração de mapa conceitual interativo, estimular a maior participação dos alunos em aulas síncronas e assíncronas, e tornar essa ferramenta uma estratégia de acompanhamento das aulas e rotinas de estudo, ou seja, o aluno acostumar-se a anotar, formulando mapas e estudar por eles. Foi escolhido um tema, cujo nível de complexidade está relacionado à educação básica, ensino médio. O tema é metodologia científica, dentro dessa etapa, as etapas do método científico, dentro da metodologia. Uma área de ciências biológicas, sobre a importância da lavagem das mãos. Em relação aos procedimentos metodológicos, o tema da aula foi a febre puerperal e a lavagem das mãos, um texto adaptado de Martins pelo professor. O tempo de aula foi de uma revisão de 50 minutos,
Como etapas prévias, foi formulado uma revisão, um ajuste do texto base, a febre puerperal e a lavagem das mãos. Foi elaborado um quiz relacionado ao texto e às etapas do método científico. O quiz fornece os encartes, que são frases ou itens ligados às etapas do método científico e às questões ligadas ao texto base. E foram também organizados grupos com a finalidade de que, em grupo, eles formulassem um mapa conceitual interagindo. Bem, no Classroom, como eu disse, foi formulado um texto ajustado para o tempo de aula, e elaborado o questionário. Então, aqui é a página do Classroom. Então, tem algumas instruções: estudar o texto, grifar as etapas do método científico, participação do quiz, do Kahoot. Então, a etapa jogar, que é muito importante, ele vai jogar primeiro, para ver se entendeu, se lembra. Depois, ele vai usar o Kahoot na etapa estudar, para selecionar os encartes que farão parte do mapa conceitual. E, em grupo, elaborar esse mapa conceitual. Então, aqui são instruções bem básicas. Aqui são algumas perguntas que foram elaboradas no Kahoot. E aqui esses dois itens, o jogar e o estudar. Então, o jogar é fornecido uma senha para ele, e depois o estudar, ele pode revisar todos os encartes que ele, são as respostas aqui do jogo. Ainda como procedimento metodológico, é importante explicar a relação entre o quiz e o mapa conceitual, considerar os alunos ingressantes ou alunos de ensino médio, eles não têm essa noção. Informar que o texto básico encontra-se no Google Classroom, dar o tempo da leitura do texto, fazer a abertura do Kahoot emitindo a senha, que é o PIN, no jogar. Depois, instruir os alunos a usar os encartes para revisar, estudar e anotar ou selecionar esses encartes, para que ele possa depois utilizá-los no mapa conceitual. Então, essa é a base das regras, né, para o encaminhamento da aula. Bom, então vamos lá. Aplicação do método do quiz, primeiro com as etapas do método científico. É feito o jogo. Feito isso, fez a pergunta da primeira etapa do método científico, observação do fato. Então, aqui, ele vai no estudar novamente, seleciona, então, o encarte. Esse observação do fato vai ser um dos componentes do mapa conceitual, que é uma das etapas do método científico. Agora, a interação do método científico com as informações do texto básico. Então, a observação do fato. Ele precisa reconhecer esta pergunta como sendo a observação do fato. Então, o médico húngaro Semmelweis, entre 1818 e 1865, identificou o seguinte fato: a febre puerperal acometia muitas mulheres em trabalho de parto. Então, essa frase também será um componente do nosso mapa conceitual. A elaboração do mapa, utilizando uma outra app, o Simple Mind, permite que os alunos possam, então, em grupo, formular esse mapa. Eu organizei ele aqui em PowerPoint para ficar mais fácil a visualização, para a gente entender a relação entre eles. Então, a organização das questões é interessante, porque a gente pode conduzir, colocando primeiro as etapas do método científico, para que eles consigam entender como se estrutura, o mapa tipo fluxograma. No texto, nós tínhamos duas hipóteses, então eles vão ter que deduzir isso. A primeira é que a febre puerperal estava ligada ao trabalho de parto. E a segunda, que ele vai observar depois, o Semmelweis, que houve a morte de um médico anatomista por um ferimento com bisturi. Então, seguindo a primeira hipótese, o problema está lá nos questionamentos. Então, na ala dos médicos,
havia um maior número de pessoas afetadas pela febre, enquanto na ala das enfermeiras a ocorrência era menor. Consequentemente, surgiu uma hipótese de que seria a posição do parto, visto que enfermeiras faziam o parto de lado e os médicos de costas, posicionando a paciente. Na segunda hipótese, com a morte do médico, o anatomista, ele já começa a formular um novo problema. Só os médicos passam pela sala de anatomia. Seriam os instrumentos? Então, essa frase está lá no questionamento do Kahoot, vocês têm que identificar como problema. E a hipótese, algo trazido da sala de anatomia nas mãos dos médicos seria a causa? Eles têm que identificar isso aí no quiz e depois trazer isso para o mapa de conceito. Então, continuando aí as etapas do método, dentro dessa sequência, experimento, controle e o grupo teste. Então, temos aqui o grupo controle, o grupo teste. Haviam duas hipóteses, então ele vai formular 2 experimentos, vamos seguir o primeiro, e até chegar à conclusão. Aqui é uma lacuna, os resultados não estão incluídos no trabalho. Os alunos, então, terão que deduzir durante a construção do mapa que faltou alguma coisa. Então, dentro do grupo controle, está lá uma das perguntas, médicos, parto de costas, e médico, parto de lado, imitando as enfermeiras. Bom, essa hipótese gerou resultados iguais. Esse quadrinho azul aqui não está lá no quiz. Eles precisam deduzir que falta alguma coisa ali e completar. Então, já é uma autoria, né? Já estamos induzindo uma autoria. Conclusão, então, essa hipótese da posição do parto é nula, porque o número de mortos não variou. Então, os resultados praticamente foram iguais. Já na outra hipótese, nós temos o grupo controle. O texto informa que alguns médicos se negaram a lavar as mãos e os instrumentos, porque era com cloro, eles não queriam o cheiro do cloro, né, na mão. E outros médicos aceitaram a lavagem das mãos e dos instrumentos. Com isso, obteve-se resultados diferentes, com o número de mortes elevados daqueles médicos que não lavaram as mãos nem os instrumentos, e com o número de mortes menores com os médicos que tomaram as providências indicadas por Semmelweis. Com isso, a conclusão da segunda hipótese é que os médicos e estudantes passaram a lavar as mãos com cloro antes dos partos. E isso, eles podem acrescentar depois os instrumentos também. Então, essa questão, esses quadrinhos em azul, são contribuições dadas por eles. Então, tem que ter essa abertura aí para eles poderem já ir treinando a autoria. Esse aqui é um aspecto do mapa, usando a app Simple Mind. Então, ficaria assim, uma proposta. E os resultados esperados? Os alunos, do ponto de vista atitudinal, eles possam mudar a postura no acompanhamento das aulas, formulando mapas de conceito enquanto assistem às aulas, ou resumo, e mudar suas rotinas de estudo, estudando seus próprios mapas. O processo de aprendizagem, despertar a capacidade para reorganizar os conteúdos ministrados pelo professor e exercitar habilidades superiores como análise e síntese, uma vez que eles têm que escolher termos, escolher frases para poder compor o seu mapa, ou seja, gerando um aprendizado ativo. Quanto ao docente, a análise crítica da capacidade de abstração dos conteúdos pelos alunos, as suas contribuições, permite ao docente reavaliar suas práticas pedagógicas pela análise da complexidade desses mapas. Como considerações finais, entendemos que esse método estimula o aprendizado individual com a leitura do texto, estimula a participação e motivação no quiz e também o trabalho em grupo e coletivo no mapa conceitual. Aqui a bibliografia básica, eu selecionei alguns itens para vocês. Havendo algum contato, podem entrar em contato comigo. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Sucesso aqui no nosso evento.